Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia e mais essa semana que se inicia, em que nós colocamos a nossa consciência, o nosso racional, sabendo que o dia da volta de Jesus ela se aproxima, esse dia se aproxima, a cada vez mais o dia se aproxima. E algumas dúvidas são contundentes com relação a esse grande dia. Muitas pessoas ainda possuem algumas dúvidas a respeito desse dia. E uma das dúvidas que nós podemos encontrar, por exemplo, é quem são aqueles que vão entrar no reino de Deus e quem são aqueles que não vão entrar. A palavra de Deus, ela revela quem não vai entrar no reino dos céus. Acima disso, o que revelam as nossas escolhas e o nosso comportamento sobre a condição do nosso coração diante de Deus. Como nós podemos enfrentar a impureza e o pecado nas nossas vidas? Qual é o papel da graça divina na transformação do nosso ser? Qual é o destino daqueles que persistem na impureza, na rebelião contra Deus? Que estão escravos do pecado e que não fazem a menor questão de abandonar o pecado. Nossas respostas a todas essas perguntas podem nos conduzir a uma vida de santidade e pureza diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, eu convido você a assistir esse devocional completo e deixar que o próprio Espírito Santo te conduza em todas as respostas para cada uma dessas suas perguntas. E dê para você o direcionamento que você precisa na sua vida, para que você possa definitivamente ter a certeza absoluta que o seu nome não está nessa lista. Se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento diante da tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas tuas revelações, pelo teu cuidado, porque o Senhor fala conosco. Obrigado, Pai. Obrigado. Paizinho eterno, cuida de nós nesse dia, fala conosco através desse devocional, que o teu Espírito Santo possa agir em nossas vidas, nos convencendo cada vez mais do juízo, do pecado, da justiça, do grande dia, o dia que nosso Senhor Jesus vai voltar e nós seremos arrebatados para o céu. Esperamos esse dia com ansiedade, pois com certeza será o dia mais feliz de nossas vidas. Paizinho eterno, nos guie pelas tuas veredas de justiça, Senhor. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Cuida de nós. Recebe o nosso louvor, o nosso culto racional. Em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus é o que nós oramos e é o que nós já te agradecemos. Amém. Nós vamos fazer duas leituras na manhã de hoje. A primeira leitura está em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo de número 9 ao 11. Eu convido você a abrir sua Bíblia para você fazer a leitura por ela. Caso você não tenha, eu estou compartilhando aí na tela a leitura da palavra. Duas pessoas vão fazer a leitura hoje, nosso irmão Felipe e a minha tia Jane. Então, Felipe, você pode começar, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim fostes algum de vós. Contudo,
Vós fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Amém. Amém. A próxima leitura está em Apocalipse, no capítulo 22, nos versículos 14 e versículo de número 15. Pode ler, Tia Gê. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos conduza nesse momento. A nossa jornada espiritual ela é marcada por uma transformação no nosso coração, no nosso ser, nas nossas atitudes, na nossa conduta. À medida que nos aproximamos de Deus, Ele nos chama. À medida que nós nos aproximamos, Ele nos chama para vivermos em santidade, em pureza. Hoje nós vamos refletir sobre as palavras previstas aqui na leitura que nós fizemos em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, e em Apocalipse 22, no versículo 14 e no versículo 15. O que revelam essa palavra? A graça transformadora de Deus. Nós vamos entender minuciosamente o que são essas pessoas, quem são essas pessoas. Também no devocional aqui nós vamos entender sobre a condição humana para com esses pecados, esses delitos, a transformação que vem através da graça, o chamado à santidade que Deus nos conduz e o destino dos impuros que permanecem infiéis a Deus e que continuam a viver em práticas idólatras e não voltam o rosto ao nosso Deus. A lista de quem vai ficar de fora é muito bem clara. É muito clara. A lista ela começa aqui, como nós vimos em 1 Coríntios, e cita imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, passivos ou ativos de qualquer espécie, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, todos aqui. Trapaceiros. Em 2 Coríntios, fala assim, quando nós vamos ao Apocalipse, a lista ela se torna um pouquinho maior. Ela começa com cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, de qualquer tipo. Os assassinos, os idólatras, os que amam e praticam a mentira. Vamos analisar cada uma dessas pessoas, para vocês entenderem, ficarem também bem claro quem são. Em 1 Coríntios, aqui, nós vemos que inclui os imorais. A imoralidade inclui qualquer tipo de comportamento sexual, que seja contrária às normas divinas, como relações sexuais fora do casamento, pornografia, promiscuidade, pensamentos, sexo com animais, masturbação. Deus ele nos chama para viver vidas de pureza moral. Depois, nós encontramos aqui os idólatras. A idolatria envolve uma atração a deuses
ou a dar prioridade a qualquer outra coisa que esteja acima de Deus. A idolatria pode se enfatizar a imagem, sim, pode. Os idólatras aqui nós podemos entender sobre imagens, porque a Bíblia ela também é clara em diversos pontos a respeito de adoração a imagens. Mas a idolatria também pode se manifestar no desejo a ídolos, a pessoas, a uma inspiração desmedida por dinheiro. A pessoa quer porque quer dinheiro, quer porque quer ficar rica, e não que seja ruim, mas é quando você troca Deus pelo dinheiro. Fama, ou outros ídolos modernos, como, por exemplo, adorar um jogador de futebol, uma celebridade, uma pessoa. Você reverencia, de repente, uma autoridade, mas na hora de ficar em pé, no louvor do culto, você fica sentado. Você reverencia e dá atenção ao presidente da República, mas na hora lá do culto, você está mexendo no celular, irreverente. Depois, continuando em Coríntios, vem os adúlteros. O adultério ocorre quando alguém casado se envolve em uma relação sexual com alguém que não é seu parceiro, quebrando o compromisso matrimonial e violando a aliança feita perante Deus. Esses são os adúlteros. Os homens homossexuais, passivos ou ativos ou de qualquer espécie. Isso se refere a práticas homossexuais, onde indivíduos do mesmo sexo se envolvem em relação sexual. O homem foi criado para a mulher e a mulher para o homem. Fornicação, como adultério, práticas homossexuais, sexo em grupo, sexo coletivo. Ninguém é de ninguém. Práticas homossexuais. Continuando, nem os ladrões. Lá, os ladrões, é claro, são aqueles que roubam e tiram injustamente a propriedade de outras pessoas. Isso envolve agir de maneira desonesta, prejudicando aquilo que é de terceiros, que não é seu. Depois, os avarentos. Os avarentos se diz respeito à ganância excessiva por riqueza e bem, colocando a busca pela riqueza acima dos valores espirituais e dos valores morais. Depois, os alcoólatras. Consumo de álcool, dependência química, drogas, tudo aquilo que afeta a saúde física e a saúde mental. Os caluniadores. Os caluniadores. Os caluniadores são aquelas pessoas que difamam, os fofoqueiros, que fazem acusações falsas contra outras pessoas, que criam contenda, que criam confusão, que prejudicam a reputação de outras pessoas. Esses são os caluniadores. Nem os trapaceiros, pessoas que vivem para trapacear, para causar discórdia, para passar a perna no outro. São especialistas nisso. Quando nós vamos para Apocalipse, aqui no versículo de número 15, capítulo 22, no versículo 15, a lista ela continua. Começa com os cães, vão ficar de fora os cães. Esse termo cães aqui não, pode ser uma metáfora pejorativa para denegrir a imagem desse tipo de gente, usada para
para descrever pessoas impuras, pessoas que são completamente imundas. Lembra que a palavra de Deus fala que aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas que tornam ao pecado, que voltam ao pecar, é como o cão que vomita e torna ao próprio vômito? Muito bem, é isso. Os cães. Os que praticam a feitiçaria. Isso se refere àqueles que se envolvem em práticas ocultas. Feitiçaria, magia negra, macumba, bruxaria. Buscando poder ou influência sobrenatural. Totalmente contrários ao nosso Deus. Depois, novamente, os que cometem imoralidades sexuais. Além dos termos mencionados anteriormente, essa categoria abrange qualquer forma de impureza sexual. Aqui está muito mais abrangente, incluindo relacionamento sexual fora do casamento e toda e qualquer outra prática sexual que seja imoral. Os assassinos são aquelas pessoas que tiram a vida de outras pessoas de forma premeditada ou intencional. Um ato que viola claramente o mandamento de não matarás, que estão nas Escrituras. Todo aquele, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. A mentira é uma falsidade deliberada. É por vontade própria. A pessoa sabe que mentira é errado, mas mente porque quer. Não porque não sabe. Eu não sei que mentir é errado. Quem que não sabe que mentir é errado, independente da circunstância? A mentira sempre vai ser errado. Isso compromete a integridade moral e espiritual. Amar e praticar a mentira envolve uma atitude persistente de enganar e manipular os outros. Tem pessoas que contam mentiras sem sabe, sem justificativa. Não que mentir tem alguma justificativa para encontrar a mentira ou alguma necessidade para encontrar a mentira, mas a pessoa mente deliberadamente porque quer. Muita atenção. É importante a gente lembrar que essas passagens bíblicas aqui, elas são apenas uma lista de proibições, mas também são um lembrete de Deus que nos chama para a santidade, para a retidão. Você não pode olhar para essa lista apenas como uma coisa negativa ou um peso da parte de Deus. Não, não é. É um aviso de amor para aqueles que praticam isso. Um dia eu pratiquei boa parte disso daqui. Estou falando por mim, Joelce. Um dia eu praticava boa parte disso daqui. Eu já troquei Deus por um jogo de futebol. Eu já menti muito, mas muito. Um dia, grande parte disso tudo aqui, eu cometi. Sabendo da palavra de Deus, e fui pecar, como um cão que volta ao próprio vômito. Eu, Joelce. Além disso, a graça e o perdão de Deus estão disponíveis para todas essas pessoas que eu mencionei aqui, que estão descritos claramente na Bíblia.
A graça e o perdão está disponível para todos que se arrependem sinceramente e buscam uma relação restaurada com Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, essas listas e comportamentos pecaminosos, elas servem como um chamado à mudança, à transformação, à busca da santidade e a ajuda na graça divina. Isso daqui é amor, não é um peso. Não olhe para essa lista como, ai meu Deus, ai que peso, ai Jesus. Irmão, isso é um aviso de Deus. Olha, essa lista aqui são de pessoas, você se encontra nelas? Pois bem, você tem esse momento, a oportunidade de se arrepender, sair dessa lista e herdar o reino de Deus. Se Deus não te amasse, ele não teria deixado essa lista para você. Ele não teria deixado avisado. Não estaria aqui escancarado. Se Deus não te avisasse, ele não agiria agora através do Espírito Santo sobre a minha pessoa para trazer essa passagem para você, para te abrir os olhos. Ele te ama. Ele quer te ver fora dessa lista. Se você se encontrar em algum desses atos, se você se encontrar na condição de alguma dessas pessoas, ou se você tem algum comportamento assim. Então, nós observamos aqui 4 pontos nessas 2 passagens. Primeiro, a condição humana. Vamos voltar para Coríntios. Coríntios 6, do versículo 9 ao 11. Paulo aqui, a partir do verso 9, ele começa alertando aos coríntios sobre as práticas pecaminosas que os afastam de Deus. Ele lista uma série de comportamentos e características daqueles que não vão herdar o reino de Deus. Muitos de nós, como eu já mencionei, vivemos uma vida assim, ou viviam uma vida assim, e já estivemos envolvidos com atos de impureza, de idolatria, de luxúria, de homossexualidade, e dentre outras coisas que estão escritas aqui. Essas ações, elas refletem a nossa natureza caída. Entende por que nós não temos mérito nenhum na nossa salvação? Isso é a nossa natureza. Se o Espírito Santo não está em nós, é nisso daqui que nós vamos nos transformar. Quando o Espírito Santo não habita em nós, esse é o nosso retrato. Essa é a condição humana. Porque Deus quer? Não. Porque nós escolhemos isso. Nós escolhemos isso. Nós escolhemos sempre o mal. Nós temos uma inclinação para o mal. E isso é desde criança. Já falei isso em outros devocionais. Coloca um brinquedo, entre 2 ou 3 crianças. Entre 2 crianças de 6 anos, 7, 8 anos. Mais cedo ou mais tarde, as 2 estão brigando por causa do brinquedo, para saber quem que vai brincar com o brinquedo. Desde criança é assim. Há uma inclinação para o mal, não porque nós queremos, é porque faz parte de nós. Segundo, a transformação que é pela graça. Aqui no versículo de número 11, Paulo, ele não deixa que os coríntios fiquem sem esperança, assim como nós. Paulo, ele nos dá a esperança aqui. Ele nos mostra que aqui nós temos esperança. Ele nos lembra de uma boa notícia de transformação exclusivamente pela graça de Deus. Um favor que nós não merecemos. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós somos lavados, nós somos santificados e justificados em nome de Jesus Cristo. Essa é a obra redentora de Deus. Ele nos tira das trevas, do lamaçal
nos lava, nos põe um anel no dedo, nos dá vestes brancas, limpas, novas, nos calça com um calçado novo e nos dá o direito de chamá-lo de pai. E ele nos chama de filho. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Pois sem o Espírito de Deus habitando em nós, nós voltamos para a porcaria que nós éramos. Essa é a verdade, irmãos. Depois, em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 14 e 15, nós vemos um contraste sobre o destino daqueles que são impuros, que permanecem na impureza, no pecado, que pecam deliberadamente, que são escravos do pecado. Ao contrastar aqui os felizes, ou em algumas outras traduções que dizem bem-aventurados, que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, com aqueles que permanecem puros. Existem os bem-aventurados que lavam suas vestes. Esses bem-aventurados, eles têm o direito à árvore da vida. Esses bem-aventurados ou esses felizes, eles têm o direito de entrarem na cidade santa pelas portas que levam à salvação. Porém, no versículo 15, capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 15, há uma advertência sobre o destino daqueles que persistem no pecado e na impureza. Essas pessoas, elas vão ficar fora da cidade de Deus, longe da presença de Deus. Longe. Fora ficam. Tá claro, quem que fica de fora? Os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Tá aqui, irmão, tá na Bíblia, tá na sua Bíblia. Tá aqui quem fica de fora. E qual é a conclusão que a gente tira a respeito de 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, de Apocalipse 22, do 14 e 15, que nos lembram da incrível graça transformadora de Deus? Porque, acima de tudo, essa relação aqui de amor, esse aviso amoroso trata a respeito da graça de Deus, que nos lava dos nossos pecados. Entenda que, embora nós tenhamos sido marcados pelo pecado e pela impureza, como um dia nós vivíamos em pecado e impureza, Deus, ele nos oferece a oportunidade de nos aproximarmos dele, de sermos lavados no sangue do Cordeiro e vivermos uma vida em santidade. Hoje, é importante que você faça essa reflexão de como nós podemos continuar a crescer em direção a essa santidade, confiando na obra redentora de Jesus Cristo e mantendo nossos olhos fixos na promessa da cidade celestial. Afinal de contas, o que é que o escritor do livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, nos orienta? Esforce-se para viver em paz com todos e parecerem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se você puder, curva sua cabeça e faz uma oração comigo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de revelação da tua palavra. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado por ser carinhoso e nos revelar a tua vontade.
Obrigado, Pai, porque nós não somos merecedores de nada, apenas da tua ira, mas através da tua graça, da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e pelo poder e consolação que o Espírito Santo nos proporciona dentro de nós, nos conduzindo, abrindo os nossos olhos, nos revelando a tua vontade, é que nós podemos, Pai, a chegar a ti e te chamar de Pai, de Abba, de Paizinho. Obrigado, Santo Deus. Obrigado, Pai, pois sabemos que nós temos um lugar reservado na cidade, e quando a trombeta soar, nós nos encontraremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para vivermos uma vida abundante. Para aqueles, Pai, que nesse momento se encontram nas suas dificuldades e em pecado, Santo Deus, tem misericórdia dessas pessoas, Pai, e proporciona-os a condição deles abandonarem o pecado, se apartarem do pecado. Perdoa-os, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Sabemos, Pai, que o Senhor não tem prazer na morte do pecador. Portanto, Pai, usa quem quer que seja, Senhor, para a proclamação do Teu Evangelho, até a volta do Teu Filho Jesus. Paizinho, em unidade nós viemos te pedir que o Senhor possa prover o pão do dia de hoje, não o de amanhã, não o dessa semana ou desse mês. Nós queremos te pedir o pão de hoje. Prover para nós, Pai, o nosso alimento e toda a provisão que nós precisamos para honrar os nossos compromissos. Cuida de nós, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, nos traz cada dia mais para próximos de Ti. Queremos viver em santidade até a volta do Teu Filho amado. É o que nós oramos e é o que nós assim já te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. 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 Amém, Senhor.